A paz do Senhor, gente. Eu fiquei responsável para falar do capítulo 7 de Atos. E para iniciar, eu preciso dar uma introdução do capítulo 6, que fala sobre a história de Estevão. E para começar, eu vou ler alguns versículos, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmão dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais continuarão sobre esta necessidade. E este parecer, contentou toda a multidão, porque as viúvas estavam sendo desprezadas e agora teria 7 homens para conseguir cuidar dessa necessidade. E entre esses homens estavam Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E eles foram apresentados ante os apóstolos. E os apóstolos, oraram sobre eles. E nisso, a palavra de Deus começou a crescer em Jerusalém. E os apóstolos começaram a se multiplicar e os discípulos começaram a se multiplicar e os apóstolos começaram a obedecer à fé. E Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E nisso, começou a levantar pessoas com inveja, começou a se levantar e nisso se levantaram alguns das sinagogas, que eles eram chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Só que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com quem falava. Então, eles começaram a inventar mentiras sobre Estevão e eles subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras de blasfemas contra Moisés e contra Deus. Sim, contra Moisés e contra Deus. E eles excitaram o povo e os anciões e os escribas, investindo contra ele, no caso contra Estevão, e eles o levaram ao conselho. E chegando lá no conselho, eles apresentaram falsas testemunhas, que era dizendo que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus, contra a lei de Moisés e contra Deus. E lá no conselho, quando eles estavam dizendo assim: porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de Estevão resplandecia como o rosto de um anjo. E outra coisa interessante é que, enquanto eles diziam tudo sobre Estevão, Estevão ficava assim calado, que era o que eu acho que dava mais raiva ainda neles, porque eles não diziam nada. Aí, já para começar no capítulo 7, o capítulo 7, na verdade, é um capítulo muito grande, começa do versículo 1 e vai até o 60. Aí, para não ficar um resumo tão grande, eu só vou ler alguns versículos chaves e vou falar do... como é que chama? Um esboço, que eu vi aqui na internet, falando de cada coisa que cada capítulo fala, para ficar melhor para quem quiser saber mais da história e procurar. Então, o capítulo todinho 7, como é muito grande, eu só vou falar de algumas partes, mas em si todinho fala sobre... Estevão fala sobre Abraão, também fala José no Egito, fala do nascimento de Moisés, fala da vocação de Moisés, fala sobre a abstinação dos hebreus. Estevão fala também sobre a aliança de Deus com Davi. Estevão vê a glória de Deus e Estevão é assassinado. Aí no capítulo 7
onde se inicia a defesa de Estevão, né? E nisso, na defesa de Estevão, ele começa a falar sobre todos esses temas que eu disse. Ele faz uma pregação em sua defesa e em toda essa pregação ele cita todos esses temas que eu falei, né? Ele fala de Abraão, de José, de Moisés, ele fala sobre a obstinação dos hebreus, ele fala sobre a aliança de Deus com Davi, ele também vê a glória de Deus e Estevão é assassinado. Mas para ficar mais explicadozinho, eu vou falar só alguns versículos que fica melhor para mim e para vocês também entender. E em sua defesa, Estevão começa a contar a história dos israelitas, desde Abraão e as promessas de Deus feitas a eles. E ele vai mostrando o propósito de Deus em Israel ao longo do tempo, como a nação e a promessa do surgimento de Messias. E neste ponto, ele destaca a dureza do coração do povo no passado e no presente, né? E os acusa de assassinar todos os mensageiros que Deus levantou para nos anunciar a sua vontade. E ele também deixa claro aqui no 56, eles bem assim, durante a pregação, Estevão vê a glória de Deus, na verdade, vem sobre Estevão, e ele vê os céus abertos, e nisto lhe são revelados o trono de Deus e Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Aí nisso, eles já estavam com raiva de Estevão, e ele ainda chega no conselho e ainda diz isso, então eles acabam que eles acharam que eles estavam blasfemando contra Deus, né? E eles acusaram Estevão de blasfemar, e eles ficaram escandalizados e enfurecidos por Estevão ter dito que viu os céus abertos, que viu Deus em pé, que viu Jesus Cristo em pé à direita de Deus. E essa atitude essa atitude de Estevão de dizer o que ele viu, fez com que ele fosse acusado de blasfêmia e fosse apedrejado. E outra coisa que eu achei bem interessante, depois de tudo isso, que Estevão, ele fez como Jesus fez. Ele suplicou que Jesus perdoasse aquelas pessoas que estavam apedrejando ele, que tiraram, na verdade, a sua vida, né? E outra coisa que vale destacar aqui, Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro mártir a ser morto por não negar a palavra de Deus, por falar do verdadeiro evangelho. E outra coisa, né, que eu tirei aqui, que é que o que Estevão nos passa, né, o testemunho de Estevão faz a gente ser muito francos na nossa profissão de fé, né? Sem nos deixar vencer pelo respeito humano, porque muitas vezes a gente acha que não vai ser respeitado, que as pessoas não vão nos respeitar se a gente falar a verdade, entendeu? Se a gente for contra o pecado, se a gente, mostrar realmente, porque, às vezes a gente não demonstra, às vezes a gente não é que passa a mão na cabeça, mas nós meio que relevamos um exemplo. A gente vê o pecado, mas a gente não fala, isso tá pecado, você tá errando se você fizer isso, entendeu? Muitas vezes a gente deixa passar, muitas vezes nós temos vergonhas de levar o verdadeiro evangelho, de ser, também por medo de acontecer o que aconteceu com Estevão, né? Com Estevão, muitas vezes pode ser nem ser apedrejado, mas postarem na internet contra a gente, que a gente está estamos sendo, qual a palavra? Eu esqueci a palavra, mas estamos sendo, atos de
discriminar, eles estão achando que eles estão sendo discriminados por nós irmos contra o pecado deles, na verdade. Estevão, além de tudo isso, ele era um homem honesto, ele era um homem que o brilho do Espírito Santo resplandeceu na sua face. As pessoas olhavam para ele e achavam que ele era um anjo, de tanto que brilhava, que o Espírito Santo resplandecia nele. E isso é muito bonito, né? E também... E que também, né, Estevão tinha uma sabedoria que as pessoas observavam ele falando, as pessoas gostavam de escutar ele e elas ficavam realmente prestando atenção no que ele dizia, né? Tanto que os outros ficaram com inveja, porque a sabedoria de Estevão era tanta que os outros começaram a acusar, inventaram coisas sobre ele que ele não era, né? Que foi o que fez ele ser assassinado. E a história de Estevão traz pra gente, para nós jovens, isso, que nós precisamos ser francos sobre a nossa fé. Nós não devemos nos deixar desanimar porque as outras pessoas estão nos julgando, de que nós, na verdade, devemos demonstrar que nós somos realmente crentes, que nós vamos contra o pecado, que nós não negociamos com o pecado. Que foi o que Estevão realmente fez, né? Ele foi contra tudo aquilo que eles diziam, e eles mostraram que eles estavam errados em não querer seguir a verdadeira palavra de Deus, que eles queriam que a palavra de Deus fosse o que eles quisessem, não a verdadeira palavra de Deus, que ia contra tudo aquilo. Enfim, senão vai ficar muito grande, e é isso que eu tenho para falar sobre o capítulo 7.